Bom dia, meus irmãos, meus amigos. Último dia do ano e graças ao Pai nós continuamos aqui firmes e fortes no nosso propósito de trazer a todos as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, os nossos grãozinhos no caminho. Mais um ano passou e mais um ano eu agradeço pela oportunidade de poder estar aqui junto a vocês, trazendo a cada um pouquinho das palavras dos Espíritos trazidas por Kardec, colocadas aqui nesses livros que esclarecem muita coisa para a gente, né? Sobre a nossa vida presente, sobre a nossa vida passada e sobre a nossa vida espiritual. Então vamos procurar, né, no ano que vai chegando agora, a gente continuar nesse trabalho para a gente ir aprendendo juntos. Eu conto com a participação de todos vocês, né, nos seus comentários, nos compartilhamentos que fazem aí, para a gente poder divulgar mais ainda, né, esse trabalho de formiguinha que é levando para vocês a cada dia um pouquinho do que Jesus nos disse e que Deus nos fala e nos permite saber através do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o Evangelho traz para a gente o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Eu resolvi abrir aqui hoje, não foi aleatoriamente, foi propositalmente, sobre as preces, né? Uma forma de agradecer ao Pai, o nosso dia a dia, agradecer aos nossos anjos de guarda por nos fortalecerem, nos orientarem, né? E nos protegerem. Então vamos lá fazer essa leitura de hoje. Preces para si mesmo, aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. Todos temos um bom espírito que se ligou a nós desde o nosso nascimento e nos tomou sob sua proteção. Cumpre junto de nós a missão de um pai junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso através das provas da vida. Ele é feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome não nos importa pouco, porque pode não ter nome conhecido na terra. Nós o evocamos, então, como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de um espírito superior qualquer, pelo qual sentimos mais particularmente simpatia. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores, que por serem menos elevados não são menos bons e benevolentes. São ou parentes, ou amigos, ou algumas vezes pessoas que não conhecemos em nossa existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e frequentemente pela sua intervenção nos atos da nossa vida. Os espíritos simpáticos são aqueles que se ligam a nós por uma certa semelhança de gostos e tendências. Podem ser bons ou maus, segundo a natureza das inclinações que os atraem para nós. Os espíritos sedutores se esforçam por nos desviar do caminho do bem, nos sugerindo maus pensamentos. Aproveitam de todas as nossas fraquezas, como de tantas portas abertas que lhes dão acesso à nossa alma. Há os que se obstinam contra nós como sobre uma presa, mas se afastam quando reconhecem não poderem lutar contra a nossa vontade. Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião, e guias secundários em nossos espíritos protetores e familiares. Mas é um erro crer que temos forçosamente um mau gênio colocado perto de nós para contrabalançar as boas influências. Os maus espíritos vêm voluntariamente, segundo encontrem acesso sobre a nossa fraqueza ou nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos. Portanto, somos nós quem os atraímos. Disso resulta que ninguém está jamais privado da assistência dos bons espíritos e que depende de nós afastar os maus. Por suas imperfeições, o homem, sendo a causa primeira das misérias que suporta, é o mais frequentemente seu próprio mau gênio. A prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores deve ter por finalidade solicitar sua intervenção junto de Deus, de lhes pedir a força de resistir às más sugestões e a sua assistência nas necessidades da vida. Prece.
Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida, dai-me a força de suportá-las sem murmurar, desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre meus defeitos e elevai de sobre meus olhos o véu do orgulho, que poderia impedir-me de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Então todos nós temos junto a nós um anjo guardião, né, que se propôs no momento da escolha da nossa reencarnação, no momento da nossa preparação reencarnatória, ele se dispôs a nos acompanhar na nossa jornada. E muitos já vêm há várias outras reencarnações nos acompanhando, né? Às vezes até o atual já passou com a gente há algum tempo, né? Nos orientando. Eles querem sempre a nossa melhora, eles querem ajudar sempre na nossa progressão. Então nós, quando estamos passando por necessidades espirituais, vamos dizer assim, morais, somos nós mesmos que provocamos isso. A gente já sabe disso, a gente já leu sobre isso. Nosso livre-arbítrio tem uma grande influência sobre tudo isso, sobre a participação dos nossos anjos guardiões ou dos espíritos que querem nos impedir de crescer, que por enquanto ainda estão carregando em si alguma mágoa, alguma dor, alguma raiva de alguma vida que a gente já passou junto e a gente prejudicou a eles. Então nós abrimos as portas para a presença desses espíritos e cabe a nós fechar essas portas, mudar um pouquinho a nossa rotina, a nossa vida, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de ver as coisas, né? Tirar de nós o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a raiva. E assim, eliminando isso do nosso caminho, nós vamos estar sempre na presença dos nossos anjos guardiões e dos espíritos simpáticos a nós, que querem nos ver progredir, que querem nos ver chegar a um patamar melhor, né, no plano espiritual. Então cabe a nós atrairmos cada vez mais para junto de nós a presença dos nossos anjos guardiões e dos espíritos simpáticos. Para isso é a gente se manter sempre em boas vibrações, praticando sempre o bem, praticando sempre a lei de amor, né? Assim a gente vai conseguir também ouvir mais a influência de nosso anjo de guarda ou de nossos espíritos simpáticos do que a influência dos outros irmãos que querem ver a gente só sofrendo, tá bom? Então vamos pedir ao Pai que nesse ano, que está iniciando amanhã, a gente consiga ter ouvidos mais atentos, né, às palavras, às nossas intuições dos anjos de guarda. Leitura do Livro dos Espíritas hoje, no capítulo 6, né, Vida Espírita. A gente vai falar hoje sobre os espíritos errantes ainda, a questão 224. Que se torna a alma nos intervalos das encarnações? Espírito errante que aspira a seu novo destino. Ele espera. Qual pode ser a duração desses intervalos? De algumas horas a alguns milhares de séculos. De resto, não há, propriamente falando, limite extremo assinalado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que, entretanto, não é jamais perpétuo. O espírito encontra sempre, cedo ou tarde, oportunidade de recomeçar uma existência que sirva à purificação das anteriores. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode lhe ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, porém, para alguns é também uma punição imposta por Deus.
outros pedem para que ela seja prolongada a fim de continuarem estudos que não podem ser feitos com proveito, senão no estado de espírito. Muito bem, então, o intervalo entre uma reencarnação e outra pode ser curtíssimo ou pode ser muito longo, né? Isso vai depender de quê? Vai depender, como disse aqui, do livre-arbítrio. Do livre-arbítrio, porque o espírito sabe, o espírito é inteligente, o espírito sabe tudo, o que ele já passou e o que ele fez de certo e de errado. Então, do seu livre-arbítrio, das suas atitudes enquanto reencarnado, vai depender essa duração desse intervalo, né? Que a gente fala que o espírito fica na erraticidade. E pode depender, sim, de uma vontade de Deus, que esse espírito permaneça mais tempo na erraticidade para receber estudos, receber conhecimento que estava difícil para ele receber enquanto encarnado. Então Deus resolve colocar ele num, vamos colocar assim, cantinho do castigo, né? Para ir ali naquele intervalo ele poder adquirir mais conhecimento e voltar, quem sabe, um pouco melhor na próxima reencarnação. Existem espíritos que por livre vontade não querem reencarnar. Não, eu não quero reencarnar. Porque a vida na Terra realmente é uma prisão. Mas esses espíritos vão ter que reencarnar compulsoriamente um dia. Querendo ou não querendo, eles vão ter que reencarnar. Porque faz parte da lei de progresso. Faz parte da lei de progresso. Ele tem que se purificar, porque o espírito não se purifica se ele não passar pela matéria, pelas provações da vida. Ele não se purifica, somente no plano espiritual, não. Ele precisa da reencarnação, até conseguir ir se livrando, né, da matéria e se purificando, até chegar ao ponto que realmente não haverá mais necessidade da reencarnação. Aí ele já vai estar no estado de pureza, né? Não havendo mais necessidade de reencarnação por obrigação. Ele poderá reencarnar sim, pela vontade dele, para ajudar a humanidade, ajudar o próximo. Tá bom? Pessoal, desejo a todos um ótimo fim de ano e um maravilhoso início de ano e maravilhoso 2023, cheio de bênçãos, de luz, de graça, de amor no coração, muito trabalho e muita saúde a todos nós. Gratidão ao Pai por esse ano que passou e gratidão por estarmos aqui recebendo um novo ano de presente. Vamos aproveitar. Beijo no coração, até segunda-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus e eu tenho certeza que Deus vai querer estar com a gente sempre.